Não, já que você entrou nesse assunto da espiritualidade, quando que Hoje você tá acha que difícil. as palavras estão fugindo? Quando você acha que começou assim, você começou a se interessar por isso? E começou a levar a sério às vezes? Porque às vezes você começa de um jeito assim, putz, será que é isso? E fala, quando você fala, é isso, sabe? Sim, sim. Então, aí a história mais longa, né? Eu já posso vou resumir ela, que eu já, né, contei várias vezes esse meu trajeto, a minha jornada, né? Uhum. Bem, assim, tudo começa na espiritualidade, assim, pelo menos na minha visão, em você mesmo. Então você tem que ter aquela chama, acho que em tudo na vida, né? Mas no caso do espiritual, eu via muita coisa, né? Então eu tinha muito, assim, muito contato visual com coisas que eu não sabia exatamente o que era. Luzes, coisas que eu não sabia se estava no ambiente ou estava na minha cabeça. Então, uma época foi até um pouco perturbador isso, mas eu estava numa família que era evangélica, é, como se diz, pentecostal, dessas igrejas, né, neopentecostais, que na época eram assim muito refratárias a qualquer coisa que tinha a ver com espiritualidade, espiritismo e tal. Então isso ficou muito, eu tive que guardar muito isso comigo, né? E depois eu tive contato com uma pessoa que era um amigo do meu pai, que quando eu tinha uns 11 anos, foi aí que começou. E ele vinha frequentar em casa, ele era músico, né? E ele começou eu não sei se ele percebeu também, ele começou a puxar os papos comigo, né, quando ele ia lá, sobre mediunidade, uns termos que eu nem conhecia, né? Ele começou a inserir esses termos. E aí ele falava de viagem astral, projeção astral, né? Que eu não sei se vocês sabem o que é. A Sabe? gente pode saber melhor se você Você falar. sabe melhor, eu vou eu contar acho daqui a que pouco. Não, tipo, a gente E sabe, mas aí, contato a gente não tem, tá ligado? entendi. Então, assim, a projeção astral, eu vou chegar lá porque depois eu fui estudar isso, né? Entrei numa escola. E aí o que acontece? Aí ele me deu um livro que é o livro dos médiuns, o livro do Allan Kardec, né? Que é um livro conhecido espírita, e eu li escondido, tudo mais. E aí começa a história do tarô, né? Tá aqui, ó. Porque quando eu tinha mais ou menos essa idade, uma vez chegou em casa uma revista, dessas revistas. Na época, acho que era de menina, Carícia, revista sei lá o que e tal. Não sei se era das minhas irmãs, mas não lembro. Eu sei que apareceu essa revista lá e ela tinha um tarô para descartar nas páginas finais que você descartava e tinha as cartinhas do tarô. E tinha um manualzinho de como ler aquilo, né? E eu sabia mais ou menos o que era tarô, mas na curiosidade eu peguei aquilo, peguei as cartas para mim, porque ninguém queria mesmo, e eu fui experimentar ler tarô, né? Via como que fazia ali, tentei ler. E assim, as primeiras leituras que eu fiz foi para amigos, assim, eu devia ter uns 13 anos, tal. E elas foram assim muito positivas, né? Então eu consegui descobrir coisas ali, falar coisas que as pessoas, nossa, mas sério mesmo, e eu mesmo não acreditava naquilo, né? Mas eu tive uma conexão imediata com o sistema. E aí conseguia, assim, no começo eu conseguia descobrir e falar coisas que eu mesmo desacreditava, né? Datas, números, tal. E aí foi o primeiro envolvimento. E daí não parei mais, né? Porque daí eu seguia, assim, fui estudar, né? Depois fui para a doutrina espírita e um capítulo da minha vida foi entrar no Instituto do Valdo Vieira. Valdo Vieira ele escreveu junto com o Chico Xavier, foi uma figura proeminente aí no espiritismo. E ele montou um instituto dele só de projeção astral. Projeção astral é você sair do corpo conscientemente, né? Que é a viagem astral. Então ele desenvolveu um instituto que ele ficou quase 60 anos. E inclusive era na Rua Augusta. E eu ia lá, isso em 92, 93, e eu fiz as aulas, fiz os cursos lá, né? E daí, Fefo, nunca mais, assim, eu nunca parei com isso, modulou para outros saberes, astrologia, a mediunidade, né? Participei de alguns trabalhos que viajaram o Brasil, a gente fazendo algumas atividades mediúnicas, cursos e tal. E aí, várias coisas, mas foi mais ou menos por aí, o início. Entendi. Cara, já que você trouxe esse ponto para cá, a gente
tinha colocado nos nossos tópicos, na nossa reunião, que a gente tinha linkado a espiritualidade com a mediunidade. Já que você trouxe isso para cá, você, sabe, dá uma explicada de alguém que está dentro disso, entendeu? Sabe, dá uma visão interna do que você enxerga da mediunidade hoje em dia, como que você aplica ela, essas coisas. Tá. Acho que isso é interessante. Ó, inclusive eu tô no nosso canal lá do Instituto, né? Tem um instituto, né, que é o Instituto Sabedoria Cósmica, né? Que a gente dá cursos e tá aí nas redes aí, né? Também. E a gente está, no momento, eu estou fazendo um curso de mediunidade gratuito, claro, né, lá no YouTube, falando bastante disso. Bem, a palavra mediunidade, ela é uma palavra antiga, né? Então, quando a gente fala mediunidade, as pessoas já ligam a doutrina espírita, mas está lá na Bíblia, por exemplo, né? Tem lá em Levítico, acho que é, mas lá um dos capítulos tem um médium de Cafarnaum. É um capítulo lá em que fala de um médium que depois é penalizado lá na lei mosaica, tal, mas está na Bíblia no Primeiro Testamento. Então, assim, a acepção da palavra tem algumas, né? Mas para mim hoje, como eu venho do espiritismo, então, primeiro, mediunidade é assim, você mediar, né? Então você vai mediar o contato com o plano espiritual. Teoricamente, né, todos nós somos médiuns porque é uma faculdade orgânica, e essa é uma visão que o Kardec já falava, é como uma faculdade normal, né? Tem um órgão da mediunidade. E hoje em dia, aqui no Hospital das Clínicas, estive lá algumas vezes, você tem pesquisas nesse sentido da glândula pineal. Tem o Dr. Sérgio Pinheiro, que é um médico de São Paulo, do Hospital das Clínicas, que ele pesquisa a mediunidade. Aliás, no Instituto de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas, tem um departamento de problemas espirituais. Vocês podem entrar no site e ver lá. Caralho, não sabia, não. O Lotufo, que eu já estive com ele, o Francisco Lotufo, uma figura, assim, excepcional, professor de psiquiatria, que está se aposentando já na USP. E ele orientou muitas teses disso, da pesquisa da mediunidade, né? Basicamente é isso numa concepção geral. Para mim, a minha visão e no meu uso é uma ferramenta que nós usamos o tempo todo. Na minha visão, vocês usam, eu uso, todo mundo usa, e a gente entende como a intuição, como a sensibilidade, a gente contemporaneizou por outros termos. Basicamente, a nossa antena para uma realidade que a gente não consegue ver com os sentidos. E por essa antena pode passar muita coisa, inclusive coisas ruins. Coisas boas, coisas ruins. Então, por isso que depende, necessita-se da educação disso, né? Como é uma faculdade, como qualquer outra, né? Como, tipo, sem dar spoilers do seu curso, que eu aconselho nossos telespecs a irem lá dar uma conferida, mas como que você pode, tipo, dar dicas pra gente de, tipo, como trabalhar a mediunidade, assim, de uma forma saudável? Tipo, eu não quero ser médium porque eu não sou espírita, mas, tipo, sem entrar nesse sistema, tipo, como que uma pessoa poderia, saca? Ó, não quero ser médium por ser espírita. Eu vou usar um aforismo do século XIX, não vou lembrar quem falou, mas que é assim, a gente não precisa de conhecimentos de óptica para enxergar. Né? É interessante pensar isso, porque às vezes a gente tem a ideia de que eu tenho que aprender as coisas e tal, e a gente consegue usar as coisas sem ter a teorização delas, nossas faculdades, né? Então, partindo desse princípio, eu diria assim, a mediunidade, se ela é um estado orgânico, se ela é, e a gente supor, ela está presente mais ou menos nas pessoas. Assim como o Neymar joga a bola pra caramba, porque também ele tem uma aptidão física, além do talento, né? E ele tem uma aptidão de alguma forma ali, então ele desenvolveu isso, ele foi lá. Eu não jogo muito bem bola, mas eu também consigo andar, consigo chutar uma bola. Todo mundo seria médium de alguma forma. Você tem o Chico Xavier, mas tem, né, os réis mortais e tal. A dica que eu dou para as pessoas hoje em dia é assim, é uma visão pessoal, né, porque todo mundo tende a mistificar um pouco, mas é assim, você está bem com essa faculdade, com todas as outras, à medida que você está equilibrado emocionalmente. Então, primeiro ponto. Nesses anos todos, eu nunca observei um médium ou alguém que estivesse... Cuidado aí, ó. Nossa, fui pegar água aqui, quase morri, mas tá bem. Está equilibrado emocionalmente? Eu tô, meu computador não estava tanto. Olha só, eu nunca encontrei um médium desequilibrado ou alguém que esteja sofrendo com a mediunidade que não estivesse com alguma questão
emocional, ou mesmo medo da mediunidade, né, ou passando por algum tipo de desvario até psíquico. Então, a primeira dica que eu dou é assim, você tem que se tranquilizar e tem que ver se você quer mexer com isso ou se você já está com isso eclodido e tá, porque assim, já estou falando com alguém como assim, para alguém que esteja com problemas com isso, por quê, Caio? Porque quem começa a pesquisar mediunidade no YouTube, de 10, 9 é porque está tendo problema. Que quer descobrir como para, como controla. Nunca é alguém que fala, deixa eu puta mediunidade, é legal, deixa eu ir lá. Esse assunto é foda, hein? Deixa eu ver. Então, o cara vai lá porque já deu ruim, entendeu? Deu PT. Entendi. E aí a ideia é essa: primeiro buscar um equilíbrio, né? Um equilíbrio em relação ao medo, em relação a como a pessoa tem conduzido para ela se equilibrar, né? A prova disso é que muitas pessoas vão no psiquiatra, tomam remédio e melhora, né? Falam, nossa, então a mediunidade não era mediunidade, mas a pessoa se equilibrou, né? De alguma forma, enfim. E o segundo é o estudo, né? É estudar em muitas fontes, não uma só. Tem a literatura espírita, mas ela é religiosa, tem que se falar isso, né? Então, assim, você não precisa... tem religião ali. Então, você pode usar aquilo ali, mas buscar outros autores. Tem muitos autores hoje desvinculados, né? De religião para estudar isso. E os estudos científicos, né? Você vê, por exemplo, o Dr. Sérgio, né? Sérgio Pinheiro é um cientista, é um médico, professor de medicina da USP, e ele pesquisa a mediunidade. Entendi. Né? Então, são caminhos, né? Porque eu realmente acredito que você falou em relação a ter o equilíbrio, porque até acredito em uma coisa meio que todas as religiões estão interpretando a mesma coisa, só que do ponto de vista delas. Sim. Sim.